Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Jetstor. O canal do Jetstor é o canal do blog Jetstortopia, dedicado a retro gaming, quadrinhos antigos e nerdices afins. Bom, dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Não é bem relacionado a consoles, a gaming, mas é retrô, aqui relacionado a PC e relacionado a um tipo de mod, que é uma modificação de sistema operacional. Descobri recentemente que uma modder, uma desenvolvedora chamada Skyweb, ela produziu uma modificação do Windows XP chamado Windows XP Delta Edition. A intenção dela é que isso seja mais um motivo de diversão, não se transforme no sistema operacional principal para uso hoje em dia e muito menos que venha a funcionar plenamente em máquinas mais modernas. Tanto que ela recomenda que seja instalado em máquinas originais da época ou então que sejam instalados em máquinas virtuais, porque assim evitaria qualquer problema de incompatibilidade ou de bugs que pudessem vir a aparecer e pudessem vir a comprometer o trabalho da pessoa numa máquina que ela estivesse usando no dia a dia. Mas fora isso, serviria para ter uma revisitação, uma reexperiência com o uso do Windows XP, que é uma das versões do Windows mais bem ranqueadas, mais queridas pelos usuários de Windows. Normalmente o XP está ranqueado ali em alto junto com o Windows 7. Tem usuários que preferem o Windows 7, outros o XP. Eu mesmo considero o XP um sistema operacional excepcional. Usei ele durante muitos anos. Na verdade, eu venho usando o Windows desde 1994 com o Windows 3.1 numa máquina 386 DX40 com meros 8 MB de RAM e um disco rígido de 210 MB. Depois fui fazendo sucessivos upgrades, fui para uma máquina com Windows 95, depois fiquei muitos anos com Windows 98 na fase do Pentium 2, Pentium 3 lá por volta de 2002. Por volta de 2002 que eu comprei meu primeiro drive de CDRW e comecei a fazer gravações, a queimar CDs, queimar depois DVDs. É isso que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês também com esses dois produtos da época. E por fim, em 2005, já com o Pentium 4, eu migrei para o Windows XP e o Windows XP ficou durante muitos anos sendo o meu sistema operacional principal. Aqui no caso dessa modificação, a experiência foi consolidada por ela na eliminação de certos bugs, na reintrodução de certos programas e de certos temas. Então ela faz um bundle, um pacote aqui que tem uma experiência estética variada em relação ao Windows XP como se poderia ter na época com os extras que ele tinha e que rode de forma o mais suave possível, segundo ela. Então, antes da gente passar para a instalação, eu vou instalar esse Windows XP numa máquina da época mesmo. O gabinete, ele é um gabinete antigão que abrigava meu antigo Pentium 3. Por dentro tem uma placa ASUS com um Pentium 4 2.8 GHz, 2 GB de RAM e um HD de 40 GB. Então é uma máquina que de fato poderia ter sido montada. Ela foi montada um pouco posteriormente com peças sobressalentes que eu fui comprando, que foram sobrando de outros computadores, mas é uma máquina muito parecida com aquela que eu montei naquela época, com a diferença que a placa de vídeo desta aqui é uma GeForce um pouco mais fraca do que a ATI All-in-One de 9600 que eu tinha na época. De qualquer forma, ela poderia ter sido montada na mesma época em que eu montei a minha máquina original. E nessa época, por volta entre 2002, que eu comprei o primeiro gravador de CD, até o formato CD, DVD cair em desuso, a gente às vezes fazia essas artes, arranjava umas capinhas, deixava a coisa bonitinha para ficar arquivado legal, e para isso um dos produtos que existiam na época era este CDPly. Então eu tenho aqui à minha esquerda um Windows XP original Professional que eu comprei na época na Calunga, e ele está ainda com a caixa dele aqui. Eu vou só mostrar rapidamente porque ele vem no pack original dele, ó.
E vocês veem que é um disco muito bonito, muito bacana. Ele tem uma espécie de holografia, uns detalhes. Aqui vem os manuais, formulários para preencher registro, como sempre vem, né? Como vinha na época, nas chamadas caixas de sabão, né? Que eram essas caixas em que vinham os softwares, os aplicativos da época, e eles ficavam lá em exposição. Era muito bacana, você podia ver a arte da capa, ver detalhes no verso. É um tipo de produto que não existe mais, né? Tudo digital, tudo em download. E da mesma Calunga, que eu comprava papel fotográfico, papel para impressão, tinha um produto como esse da Pimaco. Pimaco fabricava muitas etiquetas, né? Essas etiquetas aqui são específicas para fazer etiquetagem dos CDs. Essa caixinha simples, mas eu acabei baixando da internet essas imagens do Windows Delta e usava um programa chamado Cover XP, estava instalado até numa máquina antiga minha até hoje. O Cover XP, você jogava a imagem e saía a impressão do tamanho correto. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente fazia a etiquetagem com esse produto aqui, o CD Ply. Então o CD Ply ele vinha com um pack com CD de instalação, e o principal dele, que é esse acessório, ele é destravado aqui embaixo com uma molinha. E uma vez que vocês imprimissem uma folha dessas aqui com auxílio do software de edição que vinha com o kit, você podia imprimir uma ou duas por folha, que eu imprimi uma só. Então eu joguei a imagem, ele cria uma letreiragem típica de word art, né? Aquelas cores, aquele estilo meio brega dos final dos anos 90, início dos anos 2000. Então você tirava essa etiqueta aqui, colocava no acessório, colocava o CD, e ao comprimir o CD ou DVD saíam com o seu label perfeitamente. Isso era divertido, na época a gente fazia muito isso, né? Para ficar bonitinho, ainda que não original, a gente criava essa etiqueta, criava uma capinha, e tá aqui o Windows XP Delta Edition ao lado do Windows XP Professional original. Com isso aqui pronto, aqui eu tenho esses dois CDs, na verdade é um DVD de instalação do Windows XP, que é uma instalação padrão que vocês vão ver, e esse CD aqui são os extras com os temas, wallpapers, esquemas de sons que ela fornece junto com essa instalação do Delta. A desenvolvedora fala que, até onde eu entendi no FAQ, que esse Delta Edition ela não fornece a chave de registro, porque é ilegal, a gente tem que buscar isso na internet de algum outro jeito para poder registrar. Esse Professional vem com uma chave de registro original, eu tive que colocar uma outra aqui separada aqui dentro. Também que ela não abre o código fonte, ou não usa o código fonte, eu não entendi bem o que ela falou, no sentido de que é proibido usar o código fonte original da Microsoft. Então eu não sei como é que ela fez, se é uma engenharia reversa, se ela usou, mas não pode revelar. O fato é que o Windows XP, a experiência que você tem aqui, é idêntica e melhorada em termos de desempenho com relação ao Windows XP original, mas você não vai sentir diferença nenhuma. Então daqui nós vamos partir para a instalação e ver como é que esse Delta roda numa máquina da época.
Bom, o Windows instalado, vocês vão notar que apesar de eu ter escolhido o português como língua principal, o Delta não conseguiu habilitar, deixou em inglês. E nós vamos agora partir para uma série de configurações que eu gostava de fazer na época para deixar o computador do meu jeito. A primeira delas é criar um ícone do Windows Explorer na área de trabalho. A gente vai na pasta Windows, escolhe o executável do Explorer, renomeia e cria esse ícone que vai facilitar o acesso aos arquivos no computador. Em seguida, em propriedades do ícone, eu aplico esse script que eu aprendi também há muito tempo atrás, que faz com que ao ser clicado, a gente seja levado diretamente à raiz do disco C. Então tá aqui, ó, quando você clica, ele vai para a raiz C e aparecem todos os seus arquivos ali dentro. O acesso fica mais fácil. A configuração seguinte é arranjar os ícones da área de trabalho de forma a serem auto-organizados. A desenvolvedora deixou aqui um README do Delta. Deixou também umas notas da instalação. Então esses dois arquivos eu vou remover aqui da área de trabalho e jogar na pasta meus documentos. Para deixar assim a área de trabalho com o mínimo de ícones possível, mais limpa possível. Próxima configuração é em ferramentas, opções de arquivos, trocar o duplo clique por clique único, que é uma habilitação já do Windows 95 que eu acho bem prático. E depois desocultar as extensões de arquivos. Eu gosto de ver as extensões e por padrão elas vêm ocultas. Também alterar o modo de visualização para a lista é outra alteração que eu costumo fazer, acho mais prático, mais limpo também. Agora nós vamos nas propriedades de visualização, nos temas. Por padrão, Delta entra nesse tema Whistler aí, eu vou alterar para o padrão XP, que é o mais conhecido, né, com o fundo de tela Bliss ou Alegria, e ativar um screensaver, que é também clássico. Esse aqui, os Flying Windows, já é desde o Windows 95, mas eu vou optar pelo Flying Objects do XP, do logo do XP flutuando. Em seguida vamos fazer algumas alterações nas configurações da barra de tarefas, mostrar o Quick Launch, que é uma coisa que surgiu aí no XP, ativar todos os ícones e deixar o Start Menu clássico, que é o que lembra Windows 95, Windows 98. Tá aí, ó, jeitão basicão. Dá uma olhada no painel de controle, também deixar ele na visualização clássica, que é parecida com os Windows anteriores. E vamos fazer a única instalação de driver necessária, que é a instalação do driver de áudio. Vocês estão vendo que a placa de áudio
dessa placa-mãe não foi reconhecida pelo Windows, nós vamos ter que fazer uma instalação manual. Eu já copiei os drivers todos dessa placa aqui para o disco rígido. Então a gente vai lá procurar na pasta que eu copiei. Tá aqui a placa-mãe, áudio e áudio para Windows 2000 XP. E ele já reconheceu, já está instalando. Muito bem, terminou a instalação e uma vez instalado, todos os componentes estão sendo reconhecidos corretamente pelo Windows. Não tem mais nenhum driver que seja necessário instalar. Então vamos agora testar o áudio, testar jogando o clássico 3D Pinball da Maxis Space Cadet, licenciado pela Microsoft para o Windows. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a instalação do Windows XP Delta Edition. Ele é uma edição praticamente idêntica à original, bastante estável, com todos os extras, todos os wallpapers, esquemas de som e temas que vieram a ser incluídos. Eu achei bastante divertido fazer esse processo todo de novo, um processo que eu fiz inúmeras vezes em décadas passadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like e nos vemos numa próxima.